O Natal é uma temporada mágica, repleta de alegria, amor e generosidade. Uma ótima maneira de celebrar essa festividade é explorar a ligação íntima entre as tradições natalinas e o vibrante mundo das artes. No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma jornada encantadora, explorando como diversas formas de arte se entrelaçam com as festividades do Natal. Não há como fugir do clima de Natal que invade o mundo. Tudo se volta para este tema. As casas, ruas, comércios, cidades se empenham em transformar este período numa manifestação do espírito natalino. Cada um quer fazer de sua decoração de Natal a mais significativa e especial. Se observarmos com atenção, vamos encontrar verdadeiras obras de arte com o tema de Natal espalhadas pelo mundo. Os símbolos natalinos, como árvores, guirlandas e presépios, recebem cores e brilhos de festa e participam lindamente da composição do cenário final. Projetistas e artesãos criam as mais atraentes decorações para praças públicas e shopping centers do mundo todo. As tradições de Natal fazem parte da nossa cultura, mas nem sempre conhecemos a história por trás dos símbolos que utilizamos. A árvore de Natal. A árvore de Natal é um dos símbolos mais populares das celebrações natalinas. Desde as pequenas e estilizadas até as gigantescas, com decoração exuberante, estão por toda a parte. Casas e comércios montam as próprias árvores e as cidades têm aquelas tradicionais para os turistas visitarem. A tradição de usar árvores para decorar as casas remonta à antiguidade. Egípcios, celtas, romanos e até mesmo os vikings costumavam trazer essas plantas para dentro de casa. Eram usadas como decoração no solstício de inverno e simbolizavam que, ao final dessa estação, o sol iria reaparecer e as plantas voltariam a crescer. Mas apesar de já serem usadas há séculos, foi por volta dos anos 1500 que as árvores de Natal tornaram-se um costume cristão. A tradição da árvore de Natal não se espalhou rapidamente pela Europa. Foi somente em 1846, após a publicação de uma ilustração da rainha Vitória e do príncipe Albert, com seus filhos em volta de uma árvore de Natal cheia de presentes, que pessoas de outros países passaram a utilizá-la. Normalmente utiliza-se um pinheiro natural ou mesmo artificial. O pinheiro simboliza a vida, pois é uma das poucas árvores que sempre se mantém verde, mesmo durante o inverno, quando a maioria das árvores perdem as folhas. Seguindo a tradição, as famílias enfeitam a árvore com objetos que simbolizam o Natal, como bolas de várias cores, pinhos, neve artificial e luzes coloridas. No Brasil, o costume de enfeitar árvores de Natal só apareceu no começo do século XX. A tradição é montar a árvore no quarto domingo antes do Natal e ir decorando aos poucos, deixando os preparativos finais para o dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Um dos enfeites mais importantes da árvore é a estrela de Belém, colocada no topo. Segundo as histórias bíblicas, foi a estrela de Belém que guiou os reis magos até o local de nascimento de Jesus. As bolas de Natal. As árvores de Natal foram inseridas no interior das residências ao longo do século XVI e eram decoradas com maçãs e nozes. Além de servirem de decoração, as frutas eram comidas pelas crianças. As bolas foram criadas em 1847 por um soprador de vidro de Lauscha, na Alemanha. De acordo com a lenda, como em um ano não havia frutas para decorar a árvore, ele criou as bolas de vidro para as imitar. Esse enfeite passou então a ser produzido de diferentes formas e tamanhos. Com o tempo, outros enfeites foram acrescentados na decoração da árvore. Em decorrência da beleza da sua arte, as bolas acabaram se tornando uma tradição e um elemento decorativo que não pode faltar no Natal. As luzes de Natal. Antes das luzes de Natal elétricas como as conhecemos, as pessoas acendiam velas ao redor das árvores. Entretanto, era uma prática perigosa, de uma cerimônia pagã dedicada a um deus ancestral.
Ao longo dos dias de inverno, as velas eram usadas para celebrar o retorno do sol. Naquela época, colocavam em galhos com cera derretida ou presas com alfinetes. Com o passar dos anos, pequenas lanternas e bolas de vidro foram usadas para segurar as velas. No ano de 1882, Edward Hibbert Johnson, vice-presidente da então chamada de Edison Electric Company, criou a primeira árvore de Natal iluminada com lâmpadas elétricas, a qual instalou na sala de sua casa na cidade de Nova York, com o objetivo de divulgar a recém-criada tecnologia. Desta forma, ele é considerado o criador das luzes de Natal. Mas levaria quase 40 anos para que as luzes elétricas de Natal se tornassem a tradição que todos conhecemos e amamos. Na época, ainda havia uma grande desconfiança em relação à iluminação elétrica. Além disso, a fiação das luzes era muito cara e exigia a contratação dos serviços de um eletricista. Somente em 1903, a empresa General Electric começou a oferecer kits pré-montados, facilitando o acesso e a instalação. Já as luzes de hoje em dia formam um espetáculo à parte. Ruas e prédios inteiros se revestem de milhares de pequenas lâmpadas, brancas ou coloridas, que, quando acesas, recebem movimentos e dançam, como num balé mágico, atraindo nossos olhos como se tivessem ímãs, nos deixando extasiados como crianças. As guirlandas. Pendurar guirlandas também faz parte das decorações e tradições do Natal. Antes mesmo que as guirlandas fossem associadas à fé cristã e ao Natal, a história dos galhos torcidos em formato de coroa está presente em diversas culturas e tinham significados específicos. Na Roma antiga, os romanos acreditavam que presentear com um ramo de planta trazia saúde, motivo pelo qual passaram a enrolar os mesmos ramos em coroas, para desejar que todas as pessoas de uma mesma família tivessem saúde. À época do solstício de inverno, a guirlanda significava as várias etapas do ano que iluminariam as trevas até a chegada do sol. As guirlandas são feitas de galhos secos com formato de círculo, entrelaçados de folhagens, usadas para decorar as portas das casas no período do Natal. Podem ter diversos adornos, como fitas, frutas, ciprestes, bolas, ramos de pinheiro, todos os símbolos e enfeites que representam a festa do nascimento de Jesus. Alguns elementos tornam a coroa como um símbolo cheio de significados. Seu formato em círculo significa a perfeição, sem começo e sem fim, mas rico em harmonia. O presépio. O primeiro presépio data de 1223 e foi montado na Itália por Francisco de Assis, que queria mostrar aos fiéis como teria nascido Jesus. Inicialmente era feito apenas nas igrejas, até a sua montagem nas casas se tornar tradição. Trata-se de uma representação do cenário em que o menino Jesus nasceu. Assim, além de Jesus e de seus pais, Maria e José, nele figuram os animais do estábulo que aqueceram Jesus, o anjo que anuncia ao mundo o seu nascimento, a estrela de Belém, que indicou o caminho para os reis magos, os três reis, Baltazar, Gaspar e Melquior. Habitualmente é desmontado no dia 6 de janeiro, data em que os reis localizaram o menino. Os presentes de Natal. Para muitos, especialmente para as crianças, Natal é sinônimo de presentes. Mas, como o hábito de trocar presentes surgiu? Bem, esse é um costume que se relaciona com os reis magos, os quais levaram a Jesus ouro, incenso e mirra, cada qual com um significado próprio. O ouro simboliza a realeza, o incenso, a divindade, e a mirra, os aspectos humanos de Jesus. Ademais, a própria origem do Papai Noel também se relaciona com os presentes. O Papai Noel. A figura do Papai Noel surge a partir dos gestos de bondade de um bispo do século IV chamado Nicolau. Segundo a lenda, ele lançava moedas de ouro pelas chaminés das casas dos mais necessitados na Turquia,
tendo sido reconhecido pela Igreja como santo. Antes da metade do século XIX, ele era representado em formas diferentes de acordo com a tradição de cada país. A representação moderna do Papai Noel, como conhecemos hoje, surgiu nos Estados Unidos em 1862 e foi idealizada por Thomas Nast. Thomas Nast foi um famoso caricaturista e cartunista do século XIX e criador de muitas imagens icônicas, como a imagem do Tio Sam, por exemplo. Ele transformou o bom velhinho São Nicolau em uma versão maior e mais rechonchuda, com uma espessa barba branca, um casaco vermelho com detalhes em branco e botas pretas. E a cada ano, no Natal, Papai Noel ganhava novos detalhes. Ele idealizou a versão definitiva para as gerações futuras, e por isso é considerado o criador do Papai Noel. Os cartões de Natal. Os cartões de Natal surgiram como símbolo na medida em que enviar postais com uma mensagem bonita tornava-se uma tradição entre família, amigos e clientes. Isso porque o espírito de alegria e agradecimento invadia os corações, fazendo com que as pessoas trocassem mensagens nessa época do ano. O primeiro postal da história surgiu na Inglaterra em dezembro de 1843, pelas mãos do pintor John Callcott Horsley. Foi uma encomenda feita por Sir Henry Cole, diretor do South Kensington Museum. Henry Cole escrevia cartas com felicitações natalícias aos seus familiares e amigos para lhes desejar boas festas. Mas no ano de 1843, o trabalho acumulou-se, faltava-lhe tempo. Foi aí que Cole pediu a Horsley para criar um postal com uma única mensagem que pudesse ser multiplicada e enviada a todas as pessoas do seu círculo. Colorido à mão, este primeiro postal ilustrava uma família em festa durante o Natal que brindava ao seu amigo ausente, com os dizeres "Merry Christmas and a Happy New Year to you", tinha em cada um dos lados ilustrações de caridade, como vestir os desnudados e alimentar os pobres. Hoje, ainda há uma dúzia desses postais originais, sendo que um deles foi leiloado em 2004 por 22.500 libras, como o histórico exemplar deste postal de Natal. Infelizmente, com o passar do tempo, os cartões em papel foram substituídos pelas mensagens enviadas eletronicamente. Alguns argumentam que o Natal, ao longo dos anos, se tornou uma celebração puramente comercial, centrada apenas em vendas, perdendo assim o seu verdadeiro significado. Diante disso, é responsabilidade de cada um de nós refletir sobre esse cenário e cultivar internamente a verdadeira essência do Natal. Independente deste lado comercial, não podemos negar que todas as tradições natalinas estão envolvidas diretamente com alguma forma de arte e que belas obras tiveram como inspiração esta data. O mundo é invadido pela criatividade e pela disponibilidade de fazer do Natal um momento mágico, o surgimento de uma nova esperança. Ao mergulharmos na rica interseção entre as artes e o Natal, descobrimos um universo de expressão criativa que enriquece nossas celebrações. Ao explorar essas conexões, um universo envolvente se abre e nos proporciona uma visão mais profunda da magia dessa época natalina. Que esta jornada artística inspire e ilumine, trazendo alegria e criatividade a todos que a experimentam. Espero que tenham gostado dessa jornada pelas tradições natalinas. Nos vemos em breve. Até um próximo vídeo. Boa arte e um Feliz Natal!